O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu vou partir, haveis de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Vós não podeis ir para onde eu vou. Diziam então os judeus: Irá ele matar-se? Será por isso que ele afirma: vós não podeis ir para onde eu vou? Mas Jesus continuou dizendo: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Absolutamente aquilo que vos digo. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu comunico ao mundo o que lhe ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, mas não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Enquanto Jesus dizia estas palavras, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Quando escutamos o Evangelho, estamos habituados a ouvir as parábolas que Jesus contava, estas histórias simples, acessíveis, que nos falam do reino dos céus, que nos falam do amor que Deus tem por nós e do caminho que somos chamados a fazer com Ele num processo de conversão, de mudança de vida. E depois, quando escutamos sobretudo o Evangelho de São João, em que é um Evangelho mais discursivo, mais teológico, diríamos assim, mais profundo, como o que hoje escutamos, ficamos assim um bocadinho confusos, sem saber o que é que Jesus queria dizer. Também os judeus, nestas alturas, ficavam um bocadinho confusos, eles próprios, como diz o evangelista, se encorregavam o que é que ele quer dizer com isto. Pois o que Jesus quer dizer com isto é que, de facto, ele é o Filho de Deus feito homem. É mais do que o Messias, porque o Messias que os judeus esperavam era um chefe, um líder, à imagem do Rei Davi, à imagem de Moisés, à imagem de Elias, daquelas grandes personagens da sua história. Portanto, era um homem líder, mítico, mas eles não tinham esta concepção do Deus encarnar, de Deus fazer parte da história. Mesmo quando Deus entrava ao longo da história do povo de Deus, era através dos anjos, dos seus mensageiros, que se tornava presente no meio dos homens. Mas então, para os judeus, era uma impossibilidade Deus fazer-se homem e estar no meio de nós. E é por isso que Jesus diz: Eu não sou de cá. E vocês não podeis vir para onde eu vou se estáis amarrados ao vosso pecado, ou seja, se estáis amarrados aos vossos processos de vida. Não podeis ir, não podeis seguir-me se não vos converterdes. No fim de contas é isto. Se não vos converterdes ou não quiserdes converter-vos, não podeis seguir-me. Morrereis nos vossos pecados, morrereis de facto sem mudança interior. E depois Jesus diz uma coisa que é muito clara e então eles percebem: quando o Filho do Homem for elevado da terra, sabereis que eu sou. E este elevar Jesus da terra faz-nos lembrar, e assim como fez lembrar ao povo de Israel, a primeira leitura que escutávamos, desta serpente de bronze que foi levantada num posto para salvar os judeus que
que eram mordidos pelas serpentes, que sofriam pelo mal que os rodeava. Esta imagem de bronze da serpente que Moisés elevou para servir de foco para os judeus serem curados das serpentes que lhes mordiam, é também um símbolo do pecado, do mal que nos afeta. E então elevamos o nosso olhar para Cristo. Levantamos o nosso olhar para o Senhor e pedimos-lhe misericórdia e perdão. E então Jesus na cruz foi assim que nos salvou, dando-se todo pela nossa vida, oferecendo-se todo. Os judeus não puderam acompanhá-lo naquele momento porque ele deu-se todo e eles ainda não estavam preparados para isso, nem sequer os apóstolos. Os apóstolos precisaram de testemunhar a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. E depois só com o Espírito Santo é que perceberam completamente aquilo que tinham aprendido ao longo daqueles 3 anos. Só com o dom do Espírito Santo, só com, de facto, este entendimento pleno da missão de Jesus Cristo, que foi sendo feito por etapas. E nós agora estamos a viver uma etapa da nossa vida cristã, a etapa da Quaresma, tomar consciência do nosso pecado, mas acima de tudo e em primeiro lugar, tomar consciência de que Jesus é o Salvador, de que Jesus crucificado é a maior manifestação do amor de Deus por nós. É a maior manifestação daquilo que nós valemos verdadeiramente para Deus. Valemos a sua própria vida. A nossa vida tem o valor da vida de Deus, porque Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos viver. E é nesta perspectiva que entendemos depois toda a sua vida e toda a Bíblia. E é nesta perspectiva, era esta a perspectiva que faltava ao povo de Israel. Mas quando Jesus falou nesta serpente levantada e neste Filho do Homem que é elevado ao céu, perceberam que falava de facto da salvação do povo de Israel. Então, que também nós, ao escutarmos esta palavra, acreditemos na bondade da vida de Cristo, na sua misericórdia, no seu perdão. E vamos abrir o nosso coração à sua graça para nos convertermos. A conversão é um processo, é um caminho que demora toda a nossa vida. Mas não podemos cruzar os braços e ficar à espera do último momento para aí fazer as coisas. Não. Comecemos já este processo de conversão, para que, acolhendo a Jesus, possamos com Ele chegar ao coração da verdade e ao coração de Deus Pai, que é a nossa salvação.